forte, falou assim, mas tá bom. Se eu melhorar, tudo bem. Eu vou me esforçar, eu quero ficar bom. Não quero fazer vocês sofrerem. Ele não quer se matar, ele quer tirar dor dentro dele. É uma dor insuportável. Disse pra ele, disse pra equipe, fui falando com todos que eu podia. Cuidado com... Mas, gente, eu não vi nenhum vídeo do velório do Daniel Mastral. Como assim? Sinceramente. Bem-vinda ao canal Maranata. Nos últimos dias, a internet parou com a notícia da morte de Daniel Mastral. E o que tem feito muitas pessoas ficarem questionando é o que de fato aconteceu. Pessoas chegam a dizer que ele não está morto. Mas, gente, eu não vi nenhum vídeo do velório do Daniel Mastral. Como assim? Sinceramente. Eu vi, a única coisa que eu vi foi o irmão dele no cemitério, totalmente vazio, sem ninguém. Ninguém. Com uma coroa de flores e uma despedida, né? E ele falando, despedindo do irmão, falando que gostava muito do irmão, tal. Mas cadê o velório do Daniel Mastral? Como que a pessoa tão conhecida como Daniel Mastral, ele participava de vários podcasts, ele era muito conhecido, muitos seguidores, e não teve o velório? Sinceramente, eu estou com uma pulga atrás da orelha, porque não é normal. E tem pessoas falando assim, mas a família não é obrigada a postar, mas e os amigos? Né? Se a família está abalada e tal, e os amigos? Nenhum amigo foi no velório, nada, ninguém. É muito estranho isso. Longe de mim de ser alguma detetive, longe de mim. Mas que eu tô achando muito hilário, eu tô achando. Ninguém no cemitério, ninguém. Só lá a coroa, aí, né, mostra lá o túmulo e o velório não acontece. Eu nunca vi isso acontecer. Uma pessoa tão conhecida e ninguém vê o velório do Mastral. É hilário, simplesmente hilário. Outras hipóteses sobre o que de fato aconteceu naquele dia, como pessoas ali com ele ou indução hipnótica, como disse Vicky Vanilla. O último abraço, o último aperto de mão verdadeiro que ele recebeu foi o meu, e depois tudo aconteceu muito rápido. Continuo não acreditando em morte voluntária, continuo acreditando que isso foi feito de forma coercitiva, que ele foi levado a isso, por tudo que a gente combinou. E queria também que vocês puxassem as câmeras do New York Café, onde a gente se encontrou. Eu posso comentar algumas coisas sobre as imagens E aí? e sobre o fato, né? Muita gente na internet, né, tá acreditando que não foi. Sim. E que teria sido uma queima de arquivo ou alguém fazendo mal para ele. O que eu penso é o seguinte, aquela imagem que ele sai do carro com a arma em punho, isso me chama atenção. Por quê? Porque assim, cara, você precisa sair com a arma em punho? Com a arma na mão? Quando você vai cometer tá. Eu tô com a arma na cintura, velado, eu desço o carro, né? Claro. Então assim, isso me chamou atenção. Podemos concluir só com base nisso? Não. Outra coisa que me chama atenção, ele tranca o carro, né? Dá pra ver que ele tranca o carro, ele mexe na porta. E também, ele para o carro e vai andando, né? Então, aquela imagem pegou só uma parte, porque é um descampado, né? É um condomínio aquilo, né? Então é como se fosse uma área de manobra do condomínio, pelo que eu percebi, né? Tinha um descampado, ele para o carro numa posição distante da área de mata. Por que ele não parou o carro bem na beirada do mato, com a porta do motorista pro mato, fugindo de câmera, por exemplo? Né? Por que ele desce com a arma em punho? Me parece um ato de nervosismo, né? E
E tem mais, galera. Isso aqui que me deixou mais impactado ainda. Quando a gente olha lá atrás, eu vou tentar marcar aqui para vocês, parece que tem alguém atrás da árvore, galera. Isso mesmo. Tem alguém atrás da árvore que sai de trás da árvore, olha e depois se esconde. Dá para ver que tem alguém ali atrás da árvore. Olha só. Não quero mais este contrato com você e ainda vou botar a boca no trombone? Dificilmente isso dá certo. Então, de duas uma, eu vou tentar aqui falar. Foi alto, não sui. Por que alto? Porque provavelmente ele estava sendo ameaçado ou estavam ameaçando a família dele. E ele se deu em... Pode ser isso, tá? Até porque ele tem um filho novinho, casou de novo. A primeira família dele foi total destruída por essa galera, então ele sabe o que espera, né? O que esperar. Ou ele foi silenciado da forma tradicional. Eu tenho essas duas hipóteses. Ou alto, ou... Eu acredito que sui não tem muita coerência no contexto. Então essa é a minha humilde opinião. Forte, falou assim, mas tá bom. Se eu melhorar, tudo bem. Eu vou me esforçar, eu quero ficar bom. Não quero fazer vocês sofrerem mais, vocês não merecem isso. Vocês me deram tudo. É um amor que eu nunca recebi do meu pai e dei pra ele. E aí, ele ficou internado 22 dias, né? É horrível, essa das costas, né? Esse momento foi muito ruim. É o pior momento, acho. Você tem que ir embora e ficar. A pastora Sara Shiva, antes de tudo isso acontecer, relata um forte alerta que entregou a Daniel Mastral. Eu corro risco de vida se eu ficar parado aqui. E eu entendi imediatamente pela expressão da face dele, pela forma como ele estava me falando. Eu falei, desculpa, entendi. Depois a gente se fala, então imediatamente desci do carro. Pois eu entendi o que ele estava querendo dizer, porque ele era um cara marcado pela própria Irmandade. Porque ele havia deixado a Irmandade e revelado ao mundo as coisas horrorosas que aconteciam dentro dessa Irmandade maligna. E a notícia que o filho desse irmão havia também tido um problema e tirado a própria vida. Passado mais ou menos 3 anos depois disso, não sei exatamente o tempo, não tenho essa conta, ficamos sabendo que a mulher dele sofreu também um problema de saúde e faleceu. Então, num período de mais ou menos 5 anos, esse tal irmão perdeu o único filho, perdeu a mulher e ficou muito, muito destruído emocionalmente, muito destruído, muito ferido. Todo mundo pode imaginar isso. Acho que se você já perdeu alguém, se você não perdeu, você vai perder algum dia, porque não tem como, todo mundo morre. Se você já perdeu alguém, você pode imaginar a dor que deve ter sido para ele. Divulgar ainda mais as informações e falar mais. Porém, nessa época, começaram a surgir algumas histórias ruins. Pessoas dizendo que ele tinha apostatado da fé, que ele tinha abandonado a fé. Pessoas dizendo que ele estava falando heresias. Pessoas dizendo coisas horrorosas sobre ele. Eu vi uma cena dele, o filho, e o filho usava uma camiseta de uma banda de rock dessas do mundo, bem antiga, daquelas bem pesadas, daquelas que se gabam, dizendo que tem pacto com o diabo. E eu fui no direct, fazia muito tempo que eu não tinha contato, e eu disse para ele, disse para a equipe, fui falando com todos que eu podia. Cuidado com essas músicas, cuidado com essas bandas, pois essas bandas determinadas aí, essas determinadas músicas, específicas músicas e bandas, elas liberam demônios de depressão e suicídio. Eu não sabia, porque eu não tinha o contato próximo, que estava acontecendo dentro da casa deles, um ataque nessa área. E gravei um vídeo há 5 anos e meio atrás, falando, respondendo aos meus seguidores que me perguntavam, pastora, por que Deus permitiu tantos pastores se suicidarem? Então eu fiz um vídeo explicando, compartilhei esse vídeo esses dias, e expliquei para as pessoas no vídeo o seguinte, olha, existem 6 motivos diferentes pelos quais o inimigo pode atacar a pessoa que é cristã nessa área, e você precisa ter esse conhecimento, pois o conhecimento da verdade é o que liberta. Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, não adianta a verdade estar ali fechada dentro do livro, não adianta a verdade estar ali parada, eu preciso que ela entre em mim.
Eu preciso ter o conhecimento dessa verdade. Então eu compartilhei verdades com essas pessoas. 2, 3 dias depois, eu não tenho a conta exata, quantos dias foram. Parece que ocorreu essa tragédia na família dele, que o filho também tirou a própria vida. E eu tinha avisado e eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste porque eu falei, Deus, será que eu falhei na minha comunicação? Será que eu poderia ter feito mais alguma coisa? Porque eu sei, eu tenho o conhecimento de que aquelas músicas que o filho estava ouvindo, aquelas músicas que estavam tocando dentro daquela casa, são ao capeta, a Satanás, são invocações aos demônios. Será que eu não podia, Deus, ter feito mais alguma coisa por eles? E o Senhor me disse, não é só você que eu enviei para falar. E aí, o que o Senhor me mostrou? Existem pessoas que ficam tão feridas, que essas pessoas se fecham para o tratamento. E elas não aceitam mais ouvirem e serem ensináveis. Que isso não nos aconteça em nome de Jesus. Se você é um pastor e uma pastora e está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus, tenha cuidado das tuas ovelhas. Nós estávamos conversando esses dias numa roda de amigos e eu disse, observem como o ofício pastoral está em extinção. Estamos vendo cada vez menos pastores por chamado pastoral, por vocação pastoral. Muitos se tornaram pastores para abrir igreja e fazer arrecadação dos fiéis, para abrir igreja e ter um nome e ser pregador famoso. O ofício pastoral dos 5 ministérios é um ofício de renúncia, de doação total, profundamente doloroso, pois nem sempre as ovelhas reconhecem, nem sempre as ovelhas devolvem o amor que elas receberam, o cuidado que elas receberam. Nem sempre as ovelhas são fiéis, como o seu pastor. E é terrível, muitos pastores se desviam porque ficam feridos, machucados, ficam machucados pela vida, machucados por saberem que fizeram tanto e receberam nada, ou quase nada. Entenda, você que é pastor e está me ouvindo, Deus está vendo e o teu trabalho no Senhor tem recompensa. Só não pare, por favor, não abandone, continue, olhe para as ovelhas, ame as vidas. Muito normal, né, com remédio, com medicação, com terapia. Aquilo me ajudou a ficar estável, mas você existe, você deixa de viver. No período de depressão mesmo, você só existe, você não vive. Quer dizer, você não tira a sua vida, mas você não experiencia mais a vida. E você, o que acha disso tudo? Fique à vontade para deixar o seu comentário. Que Deus abençoe sua casa e sua família. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. E até o próximo vídeo.